Olá, seguidores do Maria. Me chamo Yuri Moraes, sou trabalhador da casa e venho fazer algumas considerações, para o vídeo da semana, como de praxe da nossa quinta-feira, da série Reflexões. Hoje nós vamos falar dentro do item 43 do livro Conduta Espírita, pelo espírito André Luiz, psicografado por Valdo Vieira, e se intitula Perante a Ciência. Colaborar com as iniciativas que enobreçam as pesquisas e os estudos da inteligência sem propósitos destrutivos. Toda ciência que objetiva o progresso humano vem do socorro celestial. Exaltar a contribuição inestimável da medicina terrestre em sua marcha progressiva para a suprema redenção da saúde humana. O médico, consciente ou inconscientemente, está ligado ao divino médico. Sopitar qualquer impulso inamistoso para com os representantes da ciência sobre temas doutrinários ou problemas assistenciais. Na prestação de serviço, temos um exemplo renovador. Quando chamado à responsabilidade do setor científico, superar limitações e preconceitos, sem perder a simplicidade e a modéstia. Não há sabedoria real sem humildade vivida. Desaprovar os procedimentos que, embora rotulados de científicos, venham de encontro aos ensinamentos espíritas. A ciência humana sobrepõe-se à ciência divina. A ciência incha, mas o amor edifica. Paulo, 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 1. Bem, meus irmãos, é de comum entendimento que nós vivemos em uma realidade terrestre que vem mudando ao longo do tempo, vem mudando nesse decorrer das décadas, dos séculos, milênios, em que o homem vem encontrando maneiras cada vez mais fáceis, cada vez mais objetivas, de resolver determinados problemas, quer seja na área da saúde, quer seja na área das tecnologias, no que diz respeito às áreas das exatas. Em todos os sentidos, por trás, sempre existe uma maneira mais fácil de se resolver determinados problemas que anteriormente eram complexos, porque o ser humano conseguiu evoluir intelectualmente. E essa evolução intelectual se deu porque ele começou a entender e começou a exercitar a tão falada ciência. Então, conseguiu-se observar, deduzir, criar determinadas teorias para determinadas coisas, até em que toda a base da humanidade foi mudando e foi evoluindo ao longo do tempo. A doutrina espírita, utilizando-se dessas bases, principalmente no contexto daquele século XIX, surgiu dentro das bases científicas, justamente pelo aquele pensamento filosófico de determinadas coisas em que a religião da época, alguns pensamentos filosóficos da época, a própria ciência mesmo, a ciência tradicional não respondia, mas dentro dessas bases científicas é onde o espiritismo se tornou tão forte, perante a razão, face a face, em todas as épocas da humanidade. Sabendo disso, nós, trabalhadores da doutrina espírita, simpatizantes, nós que somos cristãos, devemos ter o maior respeito pela ciência. Não devemos criar essa divisão da ciência com a religião. Devemos entender que as duas integram justamente essa base fundamental. E que a ciência, se praticada com amor, com a ética e com a moral, vem trazer para a humanidade bastante, digamos assim, subterfúgio para o bem-estar da própria sociedade, para a evolução do ser enquanto social, aumento de expectativa de vida, entendimento das coisas do universo.
E é isso que vai fazendo com que o ser vá evoluindo, vá crescendo e vá entendendo qual é o seu papel espiritual. Tudo começa na ciência. Então devemos colaborar com as iniciativas científicas dentro daquilo que está na nossa limitação. Devemos entender o porquê de determinadas coisas. Devemos procurar entender os mecanismos que estão por trás de determinadas coisas. Não que vamos virar especialistas naquilo ali. Mas a doutrina espírita é uma doutrina de caráter científico, de caráter religioso, de caráter filosófico e de caráter científico. Porque ela prova por A mais B, dentro de argumentos irrefutáveis, realmente como é a noção da vida, como é o lado espiritual, a espiritualidade que existe em nossa vida e que muitas vezes a ciência tradicional a ignora, mas que já está se abrindo determinadas concessões, porque existem seres mais evoluídos que reencarnam justamente com essas ideias mais avançadas para trazer evolução à humanidade. São pessoas que são enviadas de Deus para alavancar, para fazer com que a ciência da Terra venha a evoluir. Devemos também entender que mesmo com todo o conhecimento científico, com tudo aquilo que se aprendeu dentro do campo da ciência, a nossa vaidade, o nosso orgulho deve ficar sob controle, deve ficar reprimido e devemos entender e ter a humildade de entender que quanto mais se sabe, mais a gente tem certeza que precisa estudar para sabermos mais. Então, essa questão de deduzir, criar teorias, pôr em prática, é a maneira de fazermos a caridade para com a humanidade. Quando um médico, um biólogo ou qualquer pessoa de uma área descobre a cura de uma determinada doença, como é a pandemia que nós estamos vivendo, as vacinas que estão sendo estudadas aí, é quando a medicina se torna as mãos de Deus na Terra. Quando nós utilizamos a ciência, indo de encontro aos preceitos de Jesus, indo de encontro às bases morais da doutrina espírita, ferindo as leis morais, é aí onde devemos entrar como um papel modificador, trazendo justamente esse aspecto do amor, esse aspecto da moral, e nunca usar a ciência para conseguir coisas única e exclusivamente pela materialidade, para executar o mal, que é a ausência do bem, justamente por essa ciência. Devemos, através da ciência, encontrar mecanismos para o bem-estar da sociedade, sempre com um cunho moral, sempre trazendo em si a noção de que fora da caridade não há salvação. Não devemos nos opor às ideias contrárias que venham a surgir nas revoluções científicas. Os excessos que são praticados aqui ou acolá fazem parte justamente dos ajustes necessários para que toda noção teórica seja aprimorada, seja melhorada, para que o ser humano consiga entender com mais clareza sobre um determinado assunto. E de tempos em tempos, o entendimento humano, quando ele evolui, faz com que o entendimento das leis da natureza também seja modificado. Embora as leis divinas ou naturais sejam imutáveis, mas o entendimento dessas leis muda com o passar do tempo. O nosso prisma, a nossa ótica em relação a determinadas coisas, vai melhorando com o tempo. Então, sempre temos que ter o coração aberto, a mente aberta a novas ideias. Foi nessa maneira, foi nesse contexto, como falei anteriormente, que a doutrina espírita encontrou espaço para plantar Jesus no coração daqueles que precisavam de um tom de racionalidade maior, que precisavam de um sentido filosófico para as suas vidas. Então, meus irmãos, devemos também entender que a ética, a moral, sempre deve ser o alicerce de qualquer experimento. A ciência
nos ajuda a entender os distúrbios não só do corpo, mas também da mente. De um tempo para cá, o entendimento em relação às coisas da psicanálise, da psiquiatria, da psicologia como um todo, do entendimento da mente humana como um todo, nos faz nos compreender melhor e faz com que a gente tenha um bem-estar melhor. A ciência, como já falei aqui, é as mãos de Deus da terra. É por onde o homem se utiliza para conseguir angariar a evolução de que tanto precisamos. E, meus irmãos, com essas dissertações, nós pedimos para que você curta esse vídeo, compartilhe, siga-nos nas nossas redes sociais, né, no Instagram, no Facebook, né, e aqui no YouTube. Se inscreva no canal, clique e ative as notificações. Seja um ponto de luz nos corações daqueles que precisam escutar as palavras de Cristo à luz da doutrina espírita. Muita paz.